conhecimento aí. Vamos abrir mais um ponto de autoridade aqui para o nosso tradicional brinde. Saúde. Saúde. Hoje, convidados especiais aqui com algumas habilidades que são imprescindíveis para a pessoa ter sucesso na vida. Se você acha que o que nós vamos falar aqui hoje não serve para você, está tudo errado. Porque ainda que você não tenha um comércio, ainda que você não tenha o próprio negócio, você se vende o tempo inteiro. Se eu fosse você, eu me preocuparia em criar o seu próprio negócio o quanto antes. Lucas, Rodrigo e Danilo. Personalidades que estão dentro do mundo das vendas e do empreendedorismo, construindo as suas carreiras. Fala um pouquinho aí, Danilo. Gente, o Lucas, ele vende até urubu voando. De verdade, não tô puxando saco ou fazendo graça, não. O Lucas, ele é muito fantástico. Bem assim. É, sim. Vocês vão perceber. Os dois eu estou tendo o prazer de conhecer agora, mas pelo que o Lucas fala, são pessoas extraordinárias também, até porque quem anda com ele tem que ser extraordinário No também. mínimo, né? É o mínimo. No mínimo, né? Sem modéstia, né? No mínimo tem que ser extraordinário. Vamos já começar a aplicar uma técnica aqui, que eu aprendi, e vamos ver se vocês são bons mesmo. Pega o celular aí, Deixa eu tô sem celular. vamos ligar aqui o cronômetro. Vocês vão ter 2 minutos sem gaguejar para falar quem são vocês. Então, Essa técnica é boa. aquela apresentação da conversa de elevador, que é até menor, estou dando um tempo a mais aqui, né? Tá dando tempo a mais. É, porque seria 30 segundos, né? O elevador não demora 2 minutos, não está subindo pro céu. Essa técnica, gente, é fortíssima. Fantástico. Pode começar ali, do outro lado ali. Não, começando com o líder. Valendo. Bom, meu nome é Lucas Bueno, eu tenho 31 anos, com cara de 18, né? Mas, felizmente, né? Tenho uma filha chamada Júlia, sou casado, muito bem casado, mulher super tranquila, paraense. E eu sou empresário no ramo de proteção veicular, né? E também sou empresário aí no ramo de consórcio e também tenho algumas participações em aplicativos de mobilidades, né? Tipo Uber, 99 Pop. Então, basicamente, é isso que eu faço, transformo pessoas comuns em líderes. E esse é um propósito de vida. 41 segundos. Ó, Tá? Tá bom. O elevador já tinha chegado, mas tudo bem. Bora, Rodrigo, vamos ver. Bora. Valendo. Então, meu nome é Rodrigo Melo, eu sou gestor de equipe na Tua Brasil. Atualmente eu trabalho ali como gestor, né? Cuido ali de uma equipe que tem 70 pessoas mais ou menos. E também já trabalhei como corretor de imóveis, mas meu foco hoje é a gestão de pessoas. Então hoje eu lidero uma equipe integra em torno aí por mês de 30 a 40 vendas minha pessoal e da equipe em torno de 300 placas mês. Então eu também tenho uma empresa de rastreador, também sou no ramo de empresário. E estou nessa pegada aí já faz mais de 8 anos, empreendendo. Eu acho que não tem coisa melhor do que empreender. E sou muito feliz. Tenho 3 filhos também. O Heitor, a Gabi e o Theo. E minha esposa também, que é tranquilo, né? tranquilo, assim. Tranquilo, a gente boa demais. E estou aqui para somar, né? Vocês. 55 segundos. Muito bom. Muito bom. Bora, Danilo, valendo. Bora lá. Meu nome é Danilo Andrade, tenho 30 anos de idade. Eu trabalho com o ramo de reciclagem, eu trabalho com o ramo de vendas na consórcio, trabalho com o ramo de vendas também voltado para a área da proteção veicular também. Acabou que a gente agregou um pouco em tudo. Sou solteiro, porém comprometido, porque senão eu ainda apanho. E eu trabalho também com um aplicativo de mobilidade, assim como o Lucas, a gente sempre está abrindo frentes, novos investimentos, algo do tipo, para sempre ter ali da onde tirar, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que é isso. 41, batou com o Lucas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu começar então com uma pergunta que não dá pra gente fugir. O que vocês entendem que a venda representa para uma pessoa que quer
ter aspiração à vida, né? Quer ter sucesso, quer ter conquistas materiais, que a gente não pode ser hipócrita, né? A gente precisa de ter saúde, toda uma gestão de um ambiente prazeroso, mas o dinheiro faz parte, porque os boletos estão aí para pentelhar a gente. Então, a venda, eu acredito que é um ótimo canal para você adquirir tanto essas experiências, né? Porque cada venda é uma experiência nova, tanto como aspirações para crescer patrimônio. Você pode falar sobre isso, Lucas? Acho que venda, pessoal, é um negócio... Estou estudando, até vou indicar para vocês, sobre filosofia estoica. Eles têm uma prática lá que é clareza de propósito. Eu acho que venda é justamente isso, você ter uma clareza de propósito e uma clareza na meta, né, onde você quer alcançar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem um cronograma, não tem uma agenda e não tem uma meta, você é só um vendedor comum. Né? Você tem que, além de você ter clareza de propósito, você tem que entregar aquilo que as pessoas precisam. Né? Porque vender qualquer pessoa vende, né? Eu posso vender essa taça para qualquer outra pessoa. Mas será que essa taça ela vai servir para qualquer pessoa? Exatamente. Então, assim, você tem que ter clareza de propósito. Quando eu falo clareza, eu falo clareza em todos os sentidos. Mas uma delas, eu acho que para a pessoa ter sucesso na venda, é ter cronograma, meta e agenda. Para você chegar no objetivo ali melhor. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Senão você fica atirando no escuro. Né? Eu vou hoje para o escritório, eu vou hoje para a empresa e eu vou fazer vendas. Você não sabe para quem ligar, você não sabe quem que é o público-alvo, você não sabe quais são as principais características do seu produto. E, na verdade, hoje, por tudo que eu já estudei, que eu também tinha esse mantra, né? Acho que a sociedade criou isso, né? De, às vezes, parecer até feio falar que você é vendedor. Quando, na verdade, você tem que exaltar, porque o coração de toda empresa é o departamento de vendas. Se não tiver venda, não tem empresa. Com certeza. Seja no serviço, no produto. Então, eu falava que eu odiava vender, mas você está se vendendo o tempo inteiro. Você está se vendendo para conquistar um relacionamento, você está se vendendo para ter uma posição social adequada, você está se vendendo para ter uma autoridade, você está vendendo produto, vendendo um serviço. Então, quando você tem estratégia, a coisa fica mais fluida, né? Você sabe de onde você está saindo e para onde você quer ir. Acho que isso faz total sentido. Com certeza. E o Lucas, ele... Na verdade, a empresa que o Lucas trabalha, a Top Brasil, ele tem um negócio muito legal, que casa muito bem com o que a gente preza aqui, que é corpo, mente e espírito. O Lucas tem que acordar às 5 da manhã, fazer sua oração e ir pra academia todos os dias. Tomar o banho gelado, que não pode esquecer. Justamente. Esse projeto que a gente faz lá chama até Código de Honra. É onde a gente coloca o pessoal para acordar às 5 horas da manhã, participar de uma live, tem que banhar no banho gelado, tem que meditar e assim, tem que praticar gratidão. O que é praticar gratidão? É você não ser só para as pessoas, mas para você também. Porque às vezes você elogia mais os outros do que você mesmo. Exatamente. Então, às vezes você, até aqui na mesa agora, né, tô com essas pessoas aqui agora extraordinárias, né? E às vezes eu tô falando que vocês são extraordinários, mas será que eu falei isso para mim hoje? Então tem muita gente que às vezes pratica uma forma de gratidão com outras pessoas, mas esquecem delas. Então a gente pratica muito isso na Top Brasil, que é o quê? Você ter sucesso, mas você entender que você tem que vir também em primeiro lugar. Então, E todas essas ações fazem com que você, além de ter um dia melhor, você se enxergue mais como pessoa e vá além, né? Mas eu tenho uma meta para bater, mas será que eu consigo dobrar aquela meta? E não é só pelo dinheiro, é também você está trabalhando com várias pessoas que você vai fazer algum bem para elas. Justo. Rodrigo, o Lucas estava contando aqui nos bastidores sobre a sua história e a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, até pelo nome do podcast, né, Ponto de Autoridade. Queria saber em que momento que a venda fez diferença na sua vida, né? E qual o momento que você olhou no espelho, ou se esse momento ainda não chegou? Você está vivendo um apogeu, um ápice ainda da sua carreira. De olhar no espelho e falar assim, cara, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da vida, é com isso aqui que eu quero mexer e aprimorar cada vez mais. E isso aqui foi meu ponto de virada, né? Meu ponto de autoridade na minha vida, de falar, putz, acertei.
Então, esse momento, eu acho que foi quando eu iniciei na área mesmo de corretor. Eu vinha de uma área de CLT, trabalhei muito tempo em marcenaria, e eu, tipo assim, eu não gostei de ficar preso, sabe? Então, assim, eu ficava naquela empresa ali, trabalhava das 8 às 6, às vezes fazia hora extra, mas sempre aquele salário limitado. Então, assim, eu falei, cara, isso não é pra mim não. Aí sempre eu saía desse lugar, ia pra outro lugar, eu sei que eu queria vencer, não sei como. Aí um dia eu conheci o John Leno, que é o nosso diretor lá, o John Leno, gente boa demais, o Lucasão, extraordinário, o cara é fantástico. E ele me chamou do nada, Rodrigo, vamos mexer com corretagem e tal. Eu falei, cara, mas não é um jeito para venda de jeito nenhum, John Leno. Nada a ver, eu trabalho com marcenaria, eu vou sair de uma área que tem nada a ver com esse calor. Eu falei, cara, mas você quer vencer? Você quer crescer na vida? Você quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica para você e sua família? Eu quero. Então, assim, faz o treinamento lá, eu vou te ajudar. Então, eu fiz esse treinamento, então... Na hora que eu fiz minha primeira venda, fui fazer a ação lá na 44, sol quente, moço, peguei um panfleto. Falou assim, ó, você vai pegar só o contato da pessoa, não explica muita coisa, só pega o contato e vamos no loteamento que eu vou vender para você, você vai ver como é que funciona. Então eu peguei o contato, aí eu marquei 2 visitas, no outro dia eu fechei, acho que foi 2 lotes. Aí eu ganhei, na época, foi quase meu salário. Falei, cara, isso aqui é pra mim. Nunca mais eu largo. Então, assim, nesse momento foi um ponto de virada. E ali eu comecei a investir, sabe, em estudar sobre venda, sobre técnica de venda. E nesse período eu comecei a ficar entre os melhores corretores da região, mas foi acabando, foi ficando meio, assim, foi ficando escasso o loteamento, porque o lote você vender vai acabando, aí só fica pingando, aí você não ganha mais dinheiro. Aí eu encontrei a oportunidade da proteção. Aí quando eu fiquei sabendo que tem ganho de recorrência, premiação, porque recorrente hoje, assim, a coisa que todo mês, se o cliente pagar, você vai receber. Então, assim, é uma coisa que nunca vai acabar. Então, hoje eu vendo em torno de 40 placas, como eu falei para vocês, bem pago, né? E, assim, não é sobre só dinheiro, né? É sobre pessoas também. Exatamente. Então, da onde que eu saí, eu já ajudei também várias pessoas a sair do lugar que eu estava. Então, tem amigo meu que antigamente trabalhava com os outros também, eu consegui colocar na proteção, e hoje o cara está ganhando bem, está desempenhando bem, está ganhando uma grana bacana. Então, isso para mim foi muito... tipo assim, gratificante, poder ajudar as pessoas. Então, acho que o ponto X foi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse ramo de corretagem. Assim, é tudo autônomo, né? Mas assim, eu tinha muito medo de sair do CLT. Mas quando eu virei aquela chave, ele acabou. Aquela falsa ilusão de segurança. Falsa ilusão de segurança. Então, assim, cara, é uma coisa assim que não tem limite. Então, assim, eu faço o meu horário, igual eu falo, tem que ter agenda, tem que ter compromisso com o seu associado. Então, assim, se você ficar também a aderir, né, um barco sem vela vai para qualquer lugar. Então, assim, lá a gente tem que ter o compromisso de estar ali todo dia na empresa, estar resolvendo problema de associado. Então, acaba que isso aí, você tem que gostar de resolver problema, porque é muito problema. Então, se eu amo resolver um problema. O cara bateu, o Rodrigo bateu o carro, cara, como é que você tá? Você tá bem? Você machucou? Tô bem, Rodrigão, onde você tá? Tô indo aí. Vou lá, conversa com a pessoa, calma, leva uma água pra ela, leva um suco. Então, assim, eu gosto muito disso. E acaba que hoje eu faço muito isso nas minhas vendas. E eu tô até hoje performando aí, eu acho que 2 anos seguidos em um dos melhores consultores do Brasil. E assim, não é por ser talentoso, né? Mas sim por ser mesmo assim, aquele cara que tá todos os dias plantando, não desistindo, né? Porque tem várias pessoas talentosas que foi e desistiu. Eu mesmo desisto, tô ali todo dia plantando ali meu 1%. E estou até hoje performando nessa área. Isso que você falou é muito importante. Eu lembro na época da famigerada pandemia, onde até hoje muita gente fala pra mim, fala, cara, você tem que fazer concurso público, você passa fácil no concurso público, mas eu nunca tive essa paixão de querer. Por quê? Porque eu acho que é se limitar demais. É você colocar um leão dentro de uma jaula. Isso. E na pandemia eu tive essa clarificação de que, cara, mesmo no concurso é uma falsa sensação de segurança. Porque quando a coisa apertou, começou a cortar na fonte do servidor público. Começou a atrasar salário do servidor público. Então, que garantia é essa? Porque quem que ia imaginar uma pandemia? Então, beleza, você tem um salário bacana ali, é um salário bacana, mas você também vai ficar limitado àquele salário bacana. Porque ele tem uma correção, você pode fazer, tem alguns cargos públicos que se você estudar, você tem uma bonificação, né? Mas chega no teto, cara. Né?
E qual que é o seu teto? Qual que é o teto dos seus sonhos? É 10 mil, é 15 mil, é 20 mil, é 60 mil, é 50 mil? Meu sonho não tem teto não, irmão. Então, como é que eu vou deixar alguém me limitar? Alguém falar assim, não, você vale 60 mil por mês, você vale 50 mil por mês. Eu acho isso muito pouco. Então, é óbvio que a gente tem etapas na vida, mas até o concurso público eu encaro como uma falsa ilusão de segurança, de estabilidade. Porque se você adoecer, se você tiver algum problema, tiver que ter um afastamento, muitas vezes o afastamento não é remunerado. Então, que segurança é essa? Então, eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante. E na nossa jornada, a Bruna sempre ficou por conta dessa parte da interação, né? Da conexão com as pessoas, que eu acho que é o mais importante. Nós já deixamos de vender curso, muitas vezes, treinamentos, porque não era aquilo que a pessoa precisava. Ela veio enganada, veio com a falsa promessa, e não é, como a Bruna falou, não é só coisa de dinheiro. Fala um pouquinho sobre isso, dessa interação que você tem com as pessoas, de entender. Na verdade, eu acho que a venda em si é você entender que ali existe um ser humano. A partir da hora que você entender aquilo, você vende. E se você vê realmente que a pessoa precisa daquilo, que ela vai prosperar com aquilo, você também vai prosperar. Isso é fato. Agora, querer enfiar, como muitas pessoas fazem, a todo custo, goela abaixo, sinto muito, você vai tirar de uma pessoa, mas vão tirar muito de você depois. Então, acho que o segredo é isso, é ter empatia, entender que é um ser humano, que esse ser humano tem problemas como todo mundo, e por aí vai. Lucas, qual que você acha que é o segredo para conseguir vender bem? Eu acho que é basicamente isso que você falou. Você falou muito bem. Entender que do outro lado existe um alguém, né? E esse alguém está com um problema. Ou esse alguém está com um sonho. Você é capaz de realizar esse sonho e você é capaz de resolver esse problema? Sim, sou. Então, você está ali já com 90% da venda fechada. E o restante das porcentagens é você entregar aquilo que você promete. E fazer além de uma venda, né? O mínimo, né? O mínimo é o quê? Um bom pós-venda. Exatamente. A gente cansa de comprar produto, serviço, que na hora de vender é lindo. A pessoa promete céus, né? Pra você, mas depois que te vende... Tira o seu dinheiro. Tira seu dinheiro, às vezes te bloqueia, ou finge que você não existe, ou quando você questiona alguma coisa, fala... igual aquele auxílio emergencial, está em análise. Aguarde. E aí você nunca mais vê a pessoa. Principalmente nessa área de seguro, de proteção Cara, veicular. principalmente. Porque na hora de vender, beleza, mas e depois que dá um problema? O cara teve o carro roubado ou bateu. Cara, tem muitas Você vezes que quer Lucas saber. hoje, o atendimento que eu fiz com o cara, não foi, eu fui bem transparente com ele, porque eu falei pra ele o que tem e o que não tem. O que aconteceu, Lucas, na O vida? cara fechou. Fechou. Só que aí tem Assim, um porém. Transparência é tudo no negócio. Que a pessoa que Clareza. comprou, ela tem parentes, ela tem amigos Isso. que podem comprar, que esse outro amigo pode indicar para outras pessoas. Indicação, 80% da venda. Exatamente. Então, o negócio o ponto principal é, seja indicável. Você é indicável? Sou. Cara, show, então, parabéns. Será que você é indicável? Pensa aí. Isso em qualquer área, tá? Medicina, o que você for da vida, independente do que você for. Você é indicável? Alguém vai te indicar? Aquilo que você entrega funciona? Cara, se funciona, parabéns. Se você é indicável, melhor ainda. Você vai vender muito, 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 muito. E outra, no ramo de proteção veicular é mais ou menos assim, ó. No início, é muito sal que você come, muito suado. Porque você precisa conquistar cliente, Sim. ir pra rua, fazer ação. Cara, quando chega um ano que você é indicável, aí, meu amigo, vira igual o Rodrigo aqui, ó. O Tirador cara de pedido, vem, na tirador de verdade. pedido. O cara é um cara foda, é um cara muito bom, o cara vende mais de 40 placas por mês. E aí eu te pergunto, que dia que ele vai pra ação? Mais não vai. E outra, às vezes a pessoa nem compra porque ela precisa, mas porque ela é uma pessoa tão humana que ela compra porque, nossa, deixa eu ajudar esse rapaz. Justamente. Acontece muito isso. Verdade. Danilo, compartilha com a gente, por mais que você tenha uma habilidade aí de empreendedorismo, de querer sempre estar em diversas frentes aí para diversificar seu capital, seus investimentos, mas compartilha com a gente aí uma estratégia que você acha que ela é algo assim que, cara, use isso aqui que vai funcionar nas vendas. Que você já usou, tem funcionado, que você indicou para alguém usar, que funcionou também.
e que principalmente a pessoa valoriza você por conta dessa estratégia? Cara, eu vou te falar aqui, eu acredito que todos aqui vão concordar comigo. São 2 palavras: prova social. Exatamente. Depois que você apresentou uma prova social, você vende qualquer coisa. Se você conseguiu vender algo e aquela pessoa ficou satisfeita, ou ela simplesmente atendeu todos os requisitos que você passou para aquela pessoa e ela comprou com aquele intuito, a partir desse momento, ele aceitou aquilo, cara, aquela prova social dele, ela vai trazer diversas outras vendas. Não precisa ser diferente disso. Diversas outras vendas vai aparecer. Eu acredito que esse é o melhor de tudo em relação à venda, é a tal da prova social. Se você conseguiu vender o seu primeiro, cara, acabou. Aquele ali é seu ponto de partida. Isso eu acredito que seja em tudo, né? Até em questão de construção de patrimônio e tudo mais. E se você quiser ser uma prova social nossa, arrasta pra cima. Tá vendo, né? Depois que eu falo que ele vende até o urubu voando, vocês não acreditam. E isso é muito verdade, porque assim, todos os livros de técnicas de venda, marketing, branding, que eu já li até hoje, tem lá um capítulo exclusivo para falar de prova social, que é muito poderoso, né? Eu acho que melhor do que você vendendo o seu produto é outra pessoa falando bem do seu produto. Não tem como. E isso é uma estratégia replicável, né? Você faz com um, com outro, com outro, com outro. O problema é que algumas pessoas fazem fake até da prova social, né? Aí fica feio. Justamente. Mas cai por terra, né? Não Mas, dura muito não, tempo. e hoje também é mais tranquilo em relação ao Instagram, né? E tudo mais. Que fica mais... essa semana mesmo eu tive uma contemplada no consórcio. Eu tava até passando pro Lucas. Cara, é completamente diferente. Não tem como você maquiar ali. A pessoa, ela tá toda feliz, ela gravou vídeo, você entendeu? Ela começa a divulgar, não tem como você maquiar aquela prova social. Todo mundo vê que aquilo não é um fake. Vê que aquilo ali realmente aconteceu, que a pessoa tá feliz. O acontecimento, ele filmou dia a dia. A pessoa não é boba, ela vai lá, entra no perfil, vê se ela postou algo sobre aquilo mesmo, se realmente aquilo que o próprio vendedor tá falando, se aconteceu. Então hoje é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, em relação à questão de verificar essas provas, né? Sim. E as coisas andam tão fake, né? Igual faz rifa, aí quem ganha a rifa é o pai do cara, o irmão do cara. E quando você vê algo autêntico, a autenticidade, a verdade, passou a ser característica de diferencial. Justamente. Eu acho, pode algumas pessoas até não compartilhar com esse mesmo pensamento, mas nada perfeito demais, eu desconfio de coisa perfeita demais. E não faz sentido, gente. A vida da gente não é perfeita, porque que uma empresa vai ser 100% perfeita? Então, se você viu uma prova social, que ela tá bonitinha, que ela tá perfeitinha, cara, tem uma coisa errada. Exatamente. Eu falei pro Danilo, velho, erra. Porque perfeição, eu acho que é impossível ter perfeição. Então, você tá fazendo um podcast aqui, cara, errou, cara, isso aqui é autêntico, entendeu? É verdadeiro. É A gente tá falando verdade. sobre É venda. ser humano. E venda isso aqui mesmo, é loucura, é erro, acerto, e quem quiser coisa perfeita, filho, vai buscar, né, uma música daqui um dia. Vai pro céu, né? Vai pro Uma céu. digital, né? 5% é perfeito. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui para chamar uma atenção para o nosso patrocinador master aqui, a Decanter, e Zé Filho, por meio da sua toda a sua, me falta até palavras, né? Eu vou dizer que é um conhecimento exacerbado, né? Um conhecimento que ultrapassa, porque só tem um curso de vinho que o cara não fez até hoje, né? E ele está procurando patrocinador para isso, Luquinha. E ele Vamos arrumar esse sabe pra patrocinador. caramba, Lucas. Então, ele é nosso patrocinador master, quero agradecer. Nós estamos degustando hoje. Não dou conta de ler daqui, não. Me ajuda aí, Teres. O Teres está no bastidor hoje. De Pereiro Douro Cume. É isso aí. É esse o nome aí. De Portugal. Mostra a É um garrafa. tinto Portugal. delicioso. É um vinho tinto Vou pôr aqui, ó, pra maravilhoso. Ó, Ele tá sendo muito bem harmonizado aqui. Nós estamos degustando um Ramon. Tem algumas torradas, tem um queijinho, tá perfeito. Fantástico. E pelo canal do Sommelier também, né, que é a marca do Zé. Quero deixar aí os agradecimentos ao nosso patrocinador. E vamos lá agora, eu quero fazer um bate-bola com vocês de jogo rápido, assim. Bora.
O que é mais importante? Talento ou esforço? A esforço, cara, você tá doido? Não tem talento nenhum, gente. Desculpa falar, às vezes vocês vão achar que eu tô sendo muito modesto. Mas realmente, cara, assim, muita coisa na minha vida que hoje acontece, quem acredita, quem não acredita também, Tá tudo bem? não posso falar a palavra que eu quero falar, senão vai dar pip. Quem não acredita, tudo bem, eu acredito em Deus. Então eu acho que tudo que hoje eu conquisto é tanto Deus, que eu acredito, tenho fé e acredito em Deus, e o meu esforço, cara. Porque, tipo assim, eu costumo falar, cara, você não precisa ser bonito pra você vencer na vida. Olha aqui. E olha que, assim, eu nem cheguei onde eu quero chegar. Olha aqui. Entendeu? Então, assim, você não precisa ser o melhor. Você tem que ser o mais esforçado. Se você não é exemplo, eu fiz um vídeo agora. Se você não é exemplo em resultado, seja exemplo em esforço e disciplina. Então, basicamente, é isso que eu sou, esforçado. E a prática leva à perfeição. Com certeza. Eu falo com meus consultores lá, ó, quanto mais você faz, melhor você fica. Ponto. Sucesso é treinado, né, na verdade. Treinar todos os dias. Rodrigão, entre técnica, passar ali horas e horas dominando técnica e ter uma estratégia muito definida, tudo parametrizado, ou a experiência vivida na rua? Na rua, bem melhor. Pagar um boleto bem melhor. Bem melhor. Cara, porque assim, a técnica, eu tava falando pro Lucas, eu entrou um consultor lá, ele vem no segmento, tem muito tempo já da corretagem e tal, mais de 30 anos já de corretagem. E tipo assim, ele fica muito na teoria, né? Aí assim, acho que na teoria você não vai aprender tanto. Teoria tudo é lindo. Tudo é... Na lindo prática e é tal. diferente. Rodrigão, como é que funciona isso aqui, cara? Isso aqui, assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um dia pra gente ir pra rua, vamos fazer um PAP, em loja, porque aí você vai ver como é que é na prática. Porque você vai tirar mais dúvidas, você vai aprender mais na prática. Então, eu acho que todo mundo que está começando tem que ser na prática. Você vai ter um pouco de teoria, mas igual eu falo com meus consultores, cara, anota o que é mais importante e vamos aplicar. Porque se você aplicar o que você está aprendendo comigo, cara, não tem como dar errado. Como o Lucas falou, o esforço vence o talento. Hein? Eu mesmo não tinha talento de nada quando eu comecei, eu era apenas um marceneiro ali. Mas eu tinha esforço, eu tinha vontade de crescer, de ser alguém na vida, de poder viajar, de poder comprar um carro, de poder ter uma família. Eu tenho 3 meninos, então eu tenho que cuidar de 3 meninos. Então, assim, é muito boleiro. É muito boleiro. Muita fralda. E assim, tem minha esposa também, que ela cuida dos meus filhos, que ela não trabalha hoje, quem trabalha é só eu. Então, assim, o que eu ganho hoje, eu já tô feliz demais. Eu quero chegar no ponto do Lucas. Comprar essa skin aí de gol de frio, andar de boa, sabe? O GR nacional, então assim... O cara quando anda em Goiânia com a blusa dessa, você pode saber que... Tem bala. Disfarçar. Então assim, eu acho que o mais importante é na prática, no dia a dia ali, você vai aprender muito mais que na teoria. Não tem como dar errado. E a experiência prática, ela tem o poder de acelerar o tempo, né? Isso. Porque você fica ali um mês estudando, um dia de rua você aprende esse um mês. Que frase legal. É verdade. Repete essa frase, só pra me ver. Aqui não tem nada ensaiado. Não tem nada ensaiado. Isso aqui foi natural. Repete só pra mim, só pra mim. Que eu vou usar isso depois. Como é que é? Um dia de rua supera 30 dias de estudo. Caraca. Essa aí dá pra colocar no treinamento. Para-choque de caminhão de coaching. Isso, para-choque de caminhão. Loucura, top demais, gostei. Danilão, agora vamos para a sua. Vou colocar um desafio aqui. Gestão, se fosse para você escolher uma habilidade, só pode escolher uma. Certo. E você vai ficar com essa habilidade durante um ano. Gestão ou venda? Gestão. Por quê? Cara, eu acredito que foi pela questão de onde eu vim, da onde eu vim. Os meus pais são empresários desde que me entendo por dentro. Aliás, desde quando eu nasci, eles já eram empresários. Então, a gente já teve supermercado, a gente já teve padaria, panificadora. Foram 12 anos panificadora, mais 7 de supermercado. Depois disso, eu saí, eu desliguei um pouco deles. Fui vender celular, tive também venda tal, descobri a venda inclusive, trabalhando com iPhones. Eu comecei a mexer com iPhone e tal, descobri a venda e vi que aquilo ali era muito bom.
porém eu percebi que eu era um pouco melhor, na minha concepção, em relação a ensinar a fazer o que eu fazia. Então, automaticamente, eu peguei aquilo para mim, e não foi à toa que quando eu fui para Top, que eu conheci os meninos também, o Lucas já é amigo meu de infância, e ele sempre até tinha me chamado. Eu já tinha outra empresa também, que era a Fortaço Reciclagem, que a gente já trabalha, que inclusive é minha e do meu pai. E ele sempre me chamou, cara, vem pra cá e tudo mais, e eu preferia estar ali na gestão mesmo, de ter aquelas pessoas ali e tudo mais, eu estar ensinando, passando aquilo ali pra elas. E ele me chamou, não, vem pra cá, tal, você sabe conversar, vamos fazer venda e tudo mais. Eu falei, beleza, vamos pra lá. Cara, eu passei na venda lá, coisa de 3 meses em relação à venda, e logo eu já chamei o Rodrigão, falei, Rodrigo, vamos dar um jeito aqui de chamar consultor para cá, fazer expansão aqui, e a gente começou a rodar tráfego pago, trazer esse pessoal, e tem dado certo, né, Rodrigo? Graças a Deus tem trazido pessoas aí de longe, pessoas da Bahia, Minas Gerais. A gente trouxe um consultor que ele fez 58 placas. Cara, eu conheci o cara tem 30 dias pela internet, nunca vi um cara na minha vida. Caramba! O cara colocou 58 placas. Você entendeu? Então, o nível de credibilidade que eu posso gerar em relação a gerir a gestão, então é isso. Eu me identifico muito mais com a gestão do que com a própria venda. No consórcio, cara, eu amo vender, eu amo ter esse bate-papo aqui, eu amo conversar com as pessoas. O Lucas até briga comigo, porque às vezes a pessoa vai fazer uma reunião comigo, o cara entra lá e fica 1h30 trocando ideia comigo. Eu fico louco, não pode. Pra poder efetuar a venda pro cara. Porque eu gosto disso aqui, eu gosto de acompanhar. Entendeu? Eu gosto de gerir. Vai ver, o cara tá chorando. Aconteceu isso aí, cara. E assim, ó, tem a sala dele lá, né? Aí eu fui lá na sala, e aí, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo uma reuniãozinha aqui. Eu, beleza. Gente, isso era cedo, tá? Quando eu cheguei lá de tarde, ele tava na minha reunião. Eu falei, não é possível. Cara, aquilo ali bateu em mim assim que eu falei, não, eu tenho que conversar com ele depois. Porque assim, eu até falo, quem te dá feedback é porque acredita e gosta muito de você. Então, se tem pessoas te dando feedback, tem te falado, cara, precisa melhorar isso aqui. Abraça essa pessoa, não larga a mão dela, porque ela quer ver o seu crescimento. Então, eu sempre tive isso. Eu sempre quero ver meus amigos crescer. Inclusive, o Thiago vai comprar uma Porsche daqui um tempo, entendeu? Eu já profetizei na vida dele. Então, assim, eu sempre profetizo coisa boa na vida dos meus amigos. Mas, cara, se eu tiver uma oportunidade de falar assim, ó, melhora isso aqui. Porque quem tá de fora enxerga muito mais do que ele tá aqui na prática. Às vezes eu tô aqui e você fala, pô, você vê, eu não entendo nada de vinho, tá, gente? Eu sou sincero, eu fico rodando isso aqui, ó, vai cair. Mas, cara, cada um com seu dom, entendeu? Cada um com seu esforço, seu dom. Pensa comigo, se eu me esforçar muito, eu vou ficar profissional nisso aqui. Mas se eu me esforçar muito, se eu querer muito, então qualquer coisa que você quiser aprender, nada e nem ninguém vai fazer com que você não aprenda. Entendeu? Então, assim, o Danilo tem esse dom para gestão e gosta disso, entendeu? Então, assim, é louvável. Nós todos temos que desenvolver muitas coisas? Temos, mas cada um é aquilo que você é bom, você potencializa, e aquilo que você não é bom, você vai melhorando com o tempo. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque o Rodrigo usou uma frase, né, que o sucesso é treinável, e eu acredito muito nisso também, e até pela aquela teoria da repetição, né? A teoria das 10.000 horas. Se você fizer algo por 10.000 horas, você vai ficar bom naquilo. Seja o que for, você vai ficar bom naquilo. O problema é que 10.000 horas demora muito. Como é que você encurta esse tempo, né? Aí você vai com técnicas de PNL, neuroplasticidade, você vai favorecer o seu cérebro para automatizar esse tipo de conhecimento para que aquilo fique mais natural e implementar isso na sua rotina para que isso fique automatizado no seu cérebro. Você deixa de gastar energia. E eu acho que o que vocês fazem todo dia é justamente isso. Vocês já têm uma técnica de humanização, de conexão com as pessoas, de gestão, igual o Danilo falou, que vocês já automatizaram. E como é que você automatiza isso? Com processo, que é o que o Lucas falou. Agenda, rotina, né? Tem uma dedicação ali com metas, objetivos. E no nosso episódio anterior, com o Dr. Valgueir, eu citei para ele, talvez nós estejamos vivendo uma das gerações mais fracas dos últimos anos, né? Mas é uma geração que está aí e a gente precisa aprender a conviver com elas. É uma geração que ela extrapola o conservadorismo, eles têm as próprias bolhas deles, mas é para essa galera que a gente vai vender.
é essa galera que vai virar juiz, essa galera que vai virar delegado, essa galera que vai virar empresário, essa galera que com 14 anos estoura uma startup e vira bilionário. Então, o que vocês pensam sobre isso? Essa adaptação para os tempos modernos? Porque uma coisa é chegar num senhor raiz e vender um consórcio para ele. Ele sabe que aquilo é importante, se couber no bolso dele, ele vai fechar. E se não couber também, ele fala assim, gostei de você, eu vou te indicar. E para esse público novo, como é que você enxerga essa abordagem? Eu acho assim, igual você falou, acho que a gente tem que ser camaleão, né? Se adaptar aos ambientes e às pessoas. Eu acho que isso acho que é um dom de você adaptar, porque tem gente que não adapta nem a pau, tá? Verdade. Desculpa até a palavra ali, mas tem gente que não se adapta nem de jeito nenhum. Então assim, a gente tem que ser adaptável, o mercado é adaptável. Então se você não está disposto a se adaptar com a geração, ou seja, com o tempo, você vai estar fardado a dar errado. Então acho que comece a estudar mais sobre as pessoas, igual a gente fez curso lá no IBC, né? Sobre PNL, coach, né? Inclusive nós somos coach também. Então assim, somos formados em coach, eu também sou. Então assim, adaptar as pessoas e as estações, né? Porque senão você não vai... É igual o cara que vende picolé, né? Cara, e quando chove, quando tá frio, como é que o cara vai se manter? Exatamente. Cara, como? Vamos um papo mais sábio, né? Como? Para como? Cara, você tem que descobrir como. E se você não sabe, você tem que procurar alguém que sabe. Então, se a gente não conseguir se adaptar, por exemplo, com a atualidade agora, com essa nova fase, esse novo século, quem sabe se adaptar, você vai ter que contratar ele. Entendeu? Então, acho que é muito disso. Você tem que se adaptar, ou se você não se adaptar, você tem que contratar quem sabe. Eu acho que mais ou menos é isso que eu entendo. Posso estar errado também, tá, gente? Foi perfeito, mas é o que eu acho. Muito bom, né? Acho que a adaptabilidade é uma habilidade que o ser humano de sucesso tem. Né? Todos os grandes empresários se adaptaram. Né? Veio crises, né? Crise no Brasil é sempre atual, né? A gente sempre está na crise. Mas ninguém iria imaginar as guerras, né? Estoura uma guerra na Ucrânia, bagunça o cenário, começa diesel ficar caro, um monte de coisa muda, aí muda o presidente nos Estados Unidos, aí o nosso presidente abre a boca aqui de manhã, piora uma coisa ali, melhora outra coisa ali, difícil melhorar, mas o que acontece? O tempo inteiro está mudando tudo. Então, você investe em criptomoeda hoje, amanhã o negócio está zerado. Você investe numa parte da... eu vou abrir um negócio de transporte, um aplicativo de transporte. Amanhã sai uma legislação diferente que aumenta a carga tributária e já te ferra. Então, é o tempo inteiro adaptação. Né? Isso eu acho que é muito interessante. Como que você vê, Rodrigo, essa parte da humanização, de você entender melhor o seu cliente, né, de querer saber um pouco da vida dele para poder entregar o melhor para ele e fazer essa adaptação, né, que a gente está falando. Igual o Lucas falou, né, a gente vem de uma era, né, porque antes da pandemia eu acho que era diferente, era de um jeito. Totalmente. Passou a pandemia, mudou muita coisa. Você vê hoje é 44. Você vai lá, tá tudo fechado. Então assim, a gente teve que se atualizar. O pessoal se tornou online, digamos naturalmente, assim. né? Foi natório mesmo. Então, assim, eu acho que a gente teve que se atualizar na pandemia ali. E eu também vejo, assim, do ano 2000 para cá, várias empresas fechou. Eu tenho aquela Skyrim, não sei, locadora lá, não sei, esqueci o nome. Era uma locadora, ela fechou, né? Porque não quis se atualizar. Aí veio a Netflix. Aí, tipo assim, não se atualizou ao momento. Então, eu acho assim, se a gente não tá sempre em atualização, a gente vai ficar para trás. Então, como você falou, hoje a geração é a geração digital. Então, as pessoas, extremamente imediatista. Isso, e tudo assim que acontece chat GPT, né? Vamos resolver, não é? A pessoa não sabe nem pensar mais. Isso, então hoje está tudo mais fácil para as pessoas resolver qualquer problema. Vai no chat GPT ali, pesquisa. Eu postei um negócio semana passada. Eu me orgulho de ter formado sem utilizar ChatGPT. Não precisei disso. Faz sentido.
Então, assim, eu acho que a gente tem que saber lidar com essa situação, porque vai tudo atualizando. Se a gente não tá nesse barco aí junto com o pessoal, a gente vai ficar para trás. E muito rápido. Então, na pandemia, a gente teve que mudar o sistema, era de papel, a gente teve que ir pro CRM. Então, assim, no início foi meio difícil, porque a gente queria sempre estar no papel. No comodismo, Já na tava no verdade, né? comodismo. Porque então, dava acabou tudo trabalho. aquela acorda, meu filho, você tá ficando para trás. Então, eu acho que hoje a gente já atende também esse público aí, que é as pessoas que tá chegando, você falou, que é os jovens hoje. Mas, igual você falou, é o futuro do nosso Brasil. A gente não pode estar desprezando, tem que estar falando o que é certo, o que não é certo. E ensinar ele que não é só digital, tem que ir para ação também, tá ali sempre desenvolvendo, né? Porque eu acho que a adolescente é fase também, né? Tem a fase ali dos 12 aos 15, aí depois vai para na fase de maior ali, pré-adolescência ali, e chega na parte da maioridade, aí ele vai ver como é que é a vida de verdade. Muitos caem na realidade, né? E vai para cima. Tem muitos que ficam ali ainda na casa da mãe e do pai e não vai para a vida real, né? Sim. Danilo, já caminhando aqui para o encerramento, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão do empreendedorismo, né? Que a gente vem de uma geração raiz, que você tem que construir muita coisa. Você tinha basicamente 2 caminhos, né? Ou você era apadrinhado, né? Nascia em berço de ouro, ou então você batalhava muito para vencer. E hoje a gente vê, por exemplo, eu fiz um curso de inteligência artificial há alguns meses atrás. Tem um moleque de 14 anos que ele não fala inglês, ele não é formado em programação e ele presta serviço, ele tem 2 contratos nos Estados Unidos ganhando $120 a hora para programar de casa, ele trabalha a hora que ele quer. E ele não é programador nem fala inglês, só com inteligência artificial. Então a gente está lidando, a gente começa a ver um aceleramento, né, do exponencialidade de negócios. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né, como que é viver o empreendedorismo numa era de transição. Que hoje você pergunta, tem uma coisa muito interessante, para algumas pessoas, não sei como é que vocês falam, mas principalmente aqui em Goiânia, para algumas pessoas mais novas, você chega num negócio e pede seu número de telefone, aí você fala 9, o cara fica olhando na sua cara assim, cara, ele já nasceu na era do 9, ele não sabe que antes não existia o 9. Ele ficou olhando na sua cara e falou assim, é retardado, né? Você tá pausando por quê? Pô, faz sentido, tem que parar com esse negócio. Então, comenta um pouquinho com isso, porque assim, nós aqui vivemos uma geração de transição que não existia nem internet. Sim. Pesquisar trabalho era na Barça, era nos Você livros. tá contando sim. a nossa idade? Dá pra quietar? O Google estava engatinhando quando a gente começou a mexer com ele. Se você pesquisava um negócio, vinha outro completamente diferente. Você larga de mão, vamos na Barça mesmo. Então, comenta um pouquinho desses desafios que o empreendedor de hoje vive, né, com essa aceleração. Uma inteligência artificial hoje entrega uma coisa, semana que vem ela está muito melhor, semana que vem ela está muito melhor e tudo acelerado. Cara, então, até voltando um pouquinho em relação ao que você falou em questão de atualização e tudo mais, eu acredito que independente da questão da mudança que tem sido muito rápida, se você for pesquisar direitinho, porque eu sempre gostei muito de storytelling, de ficar sabendo sobre o que está acontecendo desde lá do início até agora, e se você for pesquisar e estudar a fundo, você vai ver que só vai mudar, vamos dizer assim, os desafios. Porém, todos passaram por essa mesma transição. Hoje o que a gente passa, só que uma atualização claro, hoje em um nível mais alto. Mas eu penso assim, teve uma atualização e está tendo uma atualização? Sim, mas se você for pesquisar o McDonald's, ele teve atualização de lá para cá e continua sendo um dos maiores. Então eu acho que se a gente conseguir sempre, é o que eu sempre procuro estar buscando pessoas novas, pessoas também antigas, pessoas que já fizeram, pessoas que já foram e pessoas que não fizeram nada ainda. Beleza, busca saber cada história de cada um. Por que você não deu certo? Por que você deu certo? O que você está fazendo que você continue se atualizando? Cara, esse cara é o cara que vai te dar a visão para que o seu negócio também continue atualizando. Porque desde o início, todo mundo teve desafios. Desde o empresário, ele sempre teve desafio. O empresário, ele sempre teve que se atualizar. Teve uma empresa que, se eu não me engano, foi até a Kodak, se eu não me engano. Na época, só existia aquela questão da fotografia. Dos filmes, né? E era só filme.
E a Kodak, se eu não me engano, foi uma das primeiras empresas que tiveram a oportunidade de mudar isso. O que eles falaram? Não. Eles desenvolveram a máquina digital e guardaram no projeto. Exatamente. Então é por isso que eu te falo, foi uma das primeiras, então foi a Kodak mesmo. Foi uma das primeiras e os caras simplesmente ficaram com medo da atualização. E era para ser hoje... Pioneira. Exatamente. Então é isso que eu te falo. O principal que eu acho é sempre observar os outros para que possa você também não cometer aquele tipo de erro. Eu acredito que seja muito mais nesse intuito, né? Porque apesar dos desafios, todos tiveram e muitos desafios. E sempre vão ter. Modelagem, né? Muito bom. É a importância da história, né? Tem gente que não gosta de história, mas se você não observa a história, você vai repetir os mesmos erros. Sim. Não tem jeito. Tudo Faz bom. a pergunta de encerramento aí, grupo. Pessoal, vamos para todos. O que vocês dariam de dicas para quem está iniciando no empreendedorismo? O que vocês acham que é primordial para ter sucesso? Não vale repetir, né? O que diferente. falar, tem que falar alguma coisa diferente. Deixa eu começar então. Eu acho assim, ó. Eu falo sobre gatilhos o tempo todo que a gente trabalha com vendas, né? Tem o gatilho da comparação, que esse é um dos mais importantes, e da modelagem, né? Só que você tem que entender lá dos históricos. Propósito, aonde você quer chegar. Então, por exemplo, se você quer ser um bom consultor de proteção veicular, você tem que se espelhar e se modelar em quem? Quem é o melhor? Em quem é o melhor na área de proteção veicular. Não, eu quero ser o melhor na área de proteção veicular e você se inspira no Neymar. Você é jogador de futebol? Você quer ser jogador de futebol? Não quero. Tá, então o que você quer ser? Eu quero ser o melhor consultor de proteção veicular. Então você tem que se espelhar e se modelar a quem? Ao Rodrigo Melo. Proteção veicular. O cara é muito bom. Então acho que você ter clareza de propósito é aonde você vai chegar aí no sucesso. Muito bom. Perfeito. Show. Então, o Lucas falou, eu acho assim que um consultor, um vendedor, igual eu falo pro Lucas, né? Se a gente vende aqui, a gente vende em qualquer lugar. Exatamente. Porque o produto, só muda o produto, mas eu acho que sim, para uma pessoa que está começando hoje no ramo de proteção, qualquer lugar que ele for também, ele tem que ter um propósito bem esclarecido do que ele quer, onde que ele quer chegar, porque assim, sonhos é sonhos, né? Às vezes tem pessoa que tem sonho de ganhar 5 mil e morar numa casinha ali de boa e tal, é um sonho que a pessoa tem. E tá Então assim, tudo bem. tá tudo certo. E tem pessoas que já não concordam com isso. Então assim, eu era dessas pessoas que não concordavam com isso, porque eu já vi uma família muito humilde. Então quando eu cheguei na área das vendas, eu colei muito com as pessoas que estavam vendendo. Então, na época, tinha um rapaz que até hoje eu falo o nome dele, que é o Jonas. Um cara fantástico, um cara que vendia pra caramba. Eu falei, cara, eu vou vender esse cara. Eu ficava sempre perto dele, perguntando, Jonas, como faz isso? E ele no caderninho anotava ali e tal. Então, assim, mas sempre aplicava. Então, assim, eu acho que pra pessoa hoje ser um bom vendedor, ele tem que saber as técnicas de vendas, que é importantíssimo, né? 3 coisas só. Técnica de vendas. Inteligência emocional também tem que ter. Acho que é uma das primordiais. Primordiais, porque assim, a gente leva muito dano, sabe? E cliente também tem hora que te testa. Tem cliente que testa, então você tem que ter muita inteligência emocional e também ter ambição do lado bom, né? Não passar ninguém para trás, mas ter a ambição de que, cara, todo dia eu vou sair pra rua, vou fechar uma placa, eu vou sair pra rua, vou vender, porque tem pessoas que saem de casa e tá gastando, e a gente é autônomo, então assim, se a gente sair de casa já sem vender, e aí? E tem vários consultores que saem de casa, cara, vai lá pro escritório bater papo e tal, chega lá, tomar café, vai falar de futebol, fala, cara, mão, rua, senta na cadeira, ó, foca no seu. Ó, você tem seu sonho? Tem? Então, assim, se você continuar desse jeito, você não vai chegar onde você quer chegar. Então, assim, tudo é uma questão de propósito. Então, tem que ter essa ambição diária para chegar onde quer chegar. Eu gosto muito de usar essa frase, só interrompendo rapidinho vocês, que eu lembrei do que o Rodrigo falando aqui. Se você tem que ter a clareza de propósito, que isso é mega importante, é isso que ele falou. Se você tem clareza de propósito, se espelhou em alguém do ramo, e aí adquiriu sucesso. É basicamente o que eu falei aqui, ele acabou de confirmar, e eu nem sabia desse quesito que ele falou que se espelhou em alguém, né? Então, assim, a pergunta que eu te faço, eu gosto de deixar essa pergunta no ar, dá até um corte legal. Né? Sim, só falando, não é que dá um corte legal. É tipo assim, como que eu vou explicar aqui para não ficar muito diferente, né? Do que eu já falo lá na Top Brasil. Deixa eu ver se eu lembro aqui, pessoal.
Vai encaixar certinho. Aonde você quer chegar, você tem que ter a clareza. Só que aquilo que você está fazendo hoje está te aproximando daquilo que você sonha ou está te afastando? Deixa essa pergunta para você responder. Né? Então, se está te afastando, o que você faz? Muda. Se está te aproximando, continua. Acho que essa frase, cara, isso aí mudou minha vida. O dia que eu escutei essa frase, eu falei, cara, essa frase, eu vou falar ela para mim todo dia. Então, por isso que todo dia eu acordo e aí eu faço um auto-feedback. Cara, o que eu fiz ontem me aproximou ou me afastou daquilo que eu sonho, daquilo que eu quero. Muito bom. Massa. E outra coisa também que é importante é andar com pessoas que têm resultado. Né? Exatamente. Tem várias eu pessoas acho que que tem que ficar vendo com as pessoas que só conversa, não tem resultado, fala, cara, eu fui lá. Que só reclamam. Tá passando o dia. Tipo assim, você vê, tanto que tá passando um rápido tempo. A gente já tá em setembro, agora o dinheiro é janeiro. Então assim, cara, faz acontecer porque o tempo tá passando. E a pessoa fala, só tenho 23 anos, mas beleza, daqui a um você tem 30. O pessoal já tá com 50. Não fez nada da vida. Né? E fica colocando culpa o quê? Das pessoas, do governo. Culpa qualquer no pessoa, menos imposto, a si mesmo, em que é a única tudo. pessoa que pode fazer alguma O coisa. vitimismo eu acho que é a pior doença que pode Existe existir. muito, né, hoje. Porque sempre a culpa é do outro. Isso. Eu acho que assim, um resumo: modelagem, persistência, ação. Cara, esse é o primeiro passo para qualquer pessoa iniciar qualquer tipo de coisa. Se ele tem ação para iniciar, se ele tem persistência para continuar e se ele tem a modelagem para acompanhar só quem deu certo, não tem como dar errado em nada. Eu acho que esse é o resumo de tudo. Verdade. E para complementar, evitar a comparação. Porque cada um tem seu tempo. Sim. Exato. Isso é verdade. Então, você está comparando às vezes com um cara que às vezes teve um apadrinhamento, você não sabe. Às vezes ele teve um facilitador. Às vezes ele engatou sorte, né? Que eu não acredito em sorte. Acredito em sorte, mas você tem que estar preparado para ela, senão ela não vai acontecer. Então, vamos imaginar que você saiu para a rua hoje e deu a sorte de parar num lançamento do empreendimento que todo mundo ali comprou placa de você. Uhum. Mas só comprou porque você sabia o que falar e você estava lá. E aí amanhã chega o Joãozinho, que começou ontem, o Lucas treinou ele, tá modelando você, tá enxergando o negócio e tal. Ele vai no mesmo lugar e fecha 2 placas ou não fecha nenhuma. Fala, putz, eu sou um bosta. Eu não dou conta de fazer nada como o Rodrigo, nunca vou chegar no... Cara, você tá comparando momentos diferentes, pessoas diferentes, técnicas diferentes. Então eu acho que a pior desgraça do ser humano é a comparação. Isso é verdade. Porque não tem como. Cada pessoa, se você tiver um irmão gêmeo, univitelino, os dois saíram no mesmo ovo, não vai ser igual. Impossível. Então, não tem como. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estratégia, cada um tem a sua metodologia e uma hora vai dar certo. Aplicando modelagem, persistência e ação, você evita a comparação. Eu falo para os consultores, eu falo, cara, é o seguinte, eu faço do meu jeito. Aqui eu faço assim, mas você vai fazer do seu jeito. Cada um tem um jeito de fazer. Qual que você vai fazer? Tá dando certo. Entendeu? Então você fala comigo, fala com o outro, fala com o Danilo, fala com... Tem vários consultores aqui, você vê os que tá dando resultado, junta tudo e começa a aplicar. Vai do seu jeito. Fica inventando roda, né? Isso, já tá pronta, roda, já tá pronta. Faz o trem. Prontinha, só porque eles querem fazer coisas diferentes. E não tem aquela constância que é todos os dias fazer. Eles me perguntam, como é que você vende todo mês 40 placas, 50 placas? Cara, no início eu trabalhei, foi 2 anos, rua, ação, todo dia, não parava um dia. E quando eu por exemplo, eu ia de manhã, se desse resultado, eu ia à noite também. Todo dia, não parava um dia. Persistência. Persistente, todo dia, segunda a sábado. Os meninos sábados, o John Lennon, eu ficava no escritório ligando pro pessoal até à noite. Rodrigo, eu vou fechar o escritório, eu tenho que trancar você aqui dentro. Mas por quê? Porque eu era muito persistente. Então, com isso, eu comecei a ter os resultados que eu tenho de hoje. E já ficou preso no escritório, isso é real. Hoje eu venho... Quando deu 8 horas da noite, o alarme tocando e papapá não sabia o que era, ele preso no escritório. A gente foi embora e ficou até 8 horas da noite. Porque já tem o quê? Já tem mais de 5 anos que eu vendo mais de 30 placas por mês. Não cai na média, todo mês. E tem consultor que vende 30 mês, no outro mês vende 5. E aí que tá o negócio, né? O que são 30 placas por mês? É uma por dia. Um por dia, isso mesmo. Faz uma por dia. Conta assim. Começa assim, ó. Meta dividida, né? Um por dia. Então, gente,
papo muito bom. Eu acho que vocês têm que voltar aqui com uma outra missão. Já vou deixar a tarefa de casa para vocês voltarem. Vocês vão trazer histórias reais das melhores negociações que vocês já fizeram. Aquela que Vai ter demais. É o que mais vocês tem. podem selecionar isso aí, porque Uma das marcantes, né? uma das coisas que mais impacta as pessoas é histórias e o case. Como é que você chegou lá? Né? Acho que vocês têm repertório todo dia, uma coisa diferente. Vamos encerrar. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Que bom. Um brinde.